Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Coruja Livros e hoje trago aqui uma reflexão sobre a necessidade imperiosa da interdisciplinaridade, da necessidade de ter uma visão abrangente, ampla dos fenômenos literários, dos fenômenos linguísticos, seja a partir de que campo do conhecimento for. Bom, a minha pesquisa acadêmica está girando em torno da confluência dos conhecimentos da gramática, da linguística e suas interdisciplinaridades e da filosofia da linguagem. É muito interessante quando a gente faz essa interdisciplinaridade com esses três campos de conhecimento que são os campos de conhecimento principais na historiografia linguística, na história dos estudos sobre a linguagem. Então, aqui, por exemplo, a definição de literatura do Francisco Soteiro dos Reis, aqui desse livro maravilhoso, que eu recomendo para todo mundo. Organização Roberto Acíselo de Souza. Então, a definição de literatura dele. A palavra literatura, pois, abrindo aspas, tomada em sentido lato, abrange todos os conhecimentos humanos, porque tudo quanto o homem cogita e inventa, escreve e publica em relação ao mundo intelectual, cai sob o domínio da literatura e é objeto de estudo para o literato. Debaixo deste amplo ponto de vista, a literatura é uma verdadeira iniciação em todas as artes e ciências e a profissão do literato, um dos sacerdócios mais augustos de que possa ser investido o homem para proveito do homem. É uma belíssima definição, textual e formalmente expressa. E o Roberto Acíselo de Souza, que faz a apresentação desse volume, então, nos diz aqui, está recuperando essa definição ampla, conforme, diz aqui o Roberto, mas conforme as tradições clássico-humanísticas com que se identificava. Contrariamente a uma outra definição de literatura bem mais restrita, que também concorria no século XIX, que é a época que o Francisco Soteiro dos Reis estava escrevendo, que é uma definição mais restrita que acabou prevalecendo no século XX, praticamente dominou, que é aquela concepção restrita de que literatura são as belas letras, poesia, literatura, aqueles gêneros mais tradicionais da literatura como um fenômeno estético. Uma definição realmente bastante restrita. A gente avaliar do século XX para trás, como o Roberto Acíselo de Souza aqui observa, então lá já no clássico humanista, século, Renascimento ali, e a própria que eles se inspiraram nas tradições antigas greco-latinas, também tinha essa visão mais ampla do fenômeno literário. Então, a maior parte da história da humanidade, a maior parte da trajetória intelectual do Ocidente, teve essa visão mais ampla do fenômeno literário, do fenômeno linguístico. Os estudos da linguagem lá na Grécia Antiga advêm de vários campos de conhecimento, da filosofia, dos estoicos, Aristóteles, Platão, dos filólogos alexandrinos, que também, além da gramática, estavam preocupados em editar os textos de Homero, principalmente. Então, é uma belíssima definição que eu adoto, que é a definição que eu me identifico, essa visão ampla, humanística, e que é imperiosa na contemporaneidade, essa visão ampla, interdisciplinar
né, porque houve muitos outros campos de conhecimento, inúmeras novas metodologias dentro da linguística, inúmeras interdisciplinaridades, neurolinguística, psicolinguística, né, os estudos dialetais, sociolinguística, então o círculo de Bakhtin, então inúmeros aportes teórico-metodológicos que contribuem para o conhecimento científico da linguagem, das línguas e dos fenômenos linguísticos que a literatura está inclusa, né? Eu creio que não é possível apartar a literatura simplesmente como fenômeno estético e que seja possível não dialogar com os outros campos do conhecimento que estão estudando a linguagem. Afinal de contas, a literatura, na sua dimensão estética, é também linguagem. Não é isso? Então, é uma belíssima definição aqui da Francisco Sotero dos Reis. E uma outra abordagem também belíssima, já que no século XX, né, bastante conhecido, Eric Auerbach, que está escrevendo aqui em 1943, esse trabalho aqui dele, Introdução aos Estudos Literários, que ele é um livro que foi baseado na apostila que ele usava para os alunos dele, os alunos universitários. Estão falando sobre a filologia e da necessidade também de um filólogo, mesmo na sua atividade mais específica de edição de textos, ele observando a necessidade de um bom editor de textos se imbuir de conhecimentos diversos para conseguir realizar a sua tarefa. Então, ele começa a ser evidente que a edição de textos, né, abrindo aspas, não constitui uma tarefa inteiramente independente, carece do concurso de outros ramos da filologia e mesmo, a miúde, de ciências auxiliares que não são, a bem dizer, filológicas. Quando se quer reconstituir e publicar um texto, é preciso, antes de tudo, saber lê-lo. Ora, a maneira de dar forma às letras mudou bastante nas diferentes épocas. Uma ciência especial, a paleografia, firmou-se como ciência auxiliar da edição de textos, para nos habilitar a decifrar os caracteres e as abreviações em uso nas diferentes épocas. Parece uma coisa simples, mas não é, né? Então, o próprio grego antigo não tinha espaço entre as palavras, né, para economizar o suporte, o espaço do suporte era raro, era caro, então não tinha espaçamento entre as palavras, eram todas emendadas, né, não tinha uso de letras maiúsculas, por exemplo. Alguns sinais de pontuação eram diferentes dos sinais usados hoje em dia. A própria língua da alemã, em que momento que se começou, por exemplo, a utilizar a escrita dos substantivos com a inicial, com a primeira letra maiúscula também, né? Então, diversos idiomas que não usam os alfabetos latino, greco-latino, né? Então a gente tem o alfabeto armênio, tem o alfabeto cirílico, né? O alfabeto das línguas orientais, enfim, a necessidade realmente da paleografia, principalmente para editar textos antigos. Em seguida, é mister dar-se conta de que os textos a reconstituir são quase sempre antigos, escritos numa língua morta ou numa forma deveras antiga de uma língua viva. É preciso compreender a língua do texto. O editor tem necessidade, pois, de estudos linguísticos e gramaticais. Por outra mesma, você ficando no âmbito da língua portuguesa, você vai ler um texto seiscentista, né, no original, é uma outra gramática, uma outra normatividade. Muitas vezes nem havia ainda normatividade naquela língua que você está estudando, que você está tendo acesso, não tinha sido instituído as primeiras gramáticas normativas, por exemplo. Por outro lado, o texto fornece a miúde um material deveras precioso para tais estudos. Foi com base nos textos antigos que a gramática histórica, a história do desenvolvimento das diferentes línguas se pôde desenvolver.
ela encontrou formas antigas que permitiram aos eruditos do século XIX fazer uma ideia nítida, não apenas do desenvolvimento desta ou daquela língua, como também de desenvolvimento linguístico enquanto fenômeno geral. Mas, quando sabemos ler um texto e compreendemos a língua em que está escrito, isto não basta, a miúde, para lhe entendermos o sentido. Ora, é mister compreender em todas as suas nuances um texto que se queira publicar. Como julgar sem isso se uma passagem duvidosa é correta e autêntica? Aqui a porta se abre de tudo. Não há limites a impor aos conhecimentos que possam ser exigidos do editor, conforme as necessidades do caso. Conhecimentos estéticos, literários, jurídicos, históricos, teológicos, científicos, filosóficos. Acerca de tudo que o texto contém, deve o editor obter todas as informações que as pesquisas anteriores forneceram. Então, a visão agora já no século XX, ele está escrevendo em 1943, né, do ponto de vista de um filólogo, a necessidade dessa interdisciplinaridade, de buscar conhecimento e auxílio. Não muitas vezes o filólogo, claro, não vai ter esses conhecimentos, é impossível ter todos esses conhecimentos, ele vai buscar auxílio em colegas, né, em referências, ele vai pedir ajuda aos especialistas, né? Então, todo esse caráter coletivo da produção científica, que muitas vezes não é tão evidente, né? Mas a ciência é um conhecimento coletivo, né? Que se nutre de debates, de questionamentos, de auxílio, de leituras prévias, né? Então, é interessante como essa visão, já em 1943, de um filólogo, né, complementa, corrobora essa nossa ideia da necessidade da interdisciplinaridade, de visão ampla, holística sobre os fenômenos linguísticos, literários e gramaticais. Então, a fonte, né, a fonte para a língua, a fonte geradora das línguas naturais, as fontes geradoras das línguas naturais que deveriam subsidiar a normatividade das línguas, as gramáticas normativas, são muito amplas. A gramática normativa, ela não deveria ficar apenas focada em exemplos dos escritores do cânone estabelecido, mas olhar para toda essa amplitude dos fenômenos linguísticos e literários, lato sensu, como fontes geradoras da própria língua em questão, né? E das línguas em geral da humanidade, como patrimônio da humanidade. Aí lembrando do Bakhtin, círculos Bakhtínicos, aquela ideia dos gêneros discursivos. Então, uma infinidade de gêneros discursivos engendrados nas atividades humanas, nas diversas atividades humanas, que produzem, geram as fontes geradoras da língua que estão legitimamente disponíveis para os estudos linguísticos, e não somente a literatura vista como um fenômeno estético. Então, também recomendo aqui Erich Auerbach, Introdução aos Estudos Literários. Ele tem outras obras. Mimesis é o livro mais conhecido dele, né, para estudantes de letras. Mas esse aqui também é bastante interessante, apesar de ser antigo e de as pesquisas posteriores terem avançado bastante em relação a alguns temas presentes nesse livro, mas é sempre bom ler esse autor, é sempre útil, né? A gente tem sempre que aprender, e eu estou trazendo aqui essa visão dessa visão que ele tem da filologia, que pode ser analogamente utilizada em outras ciências e outros campos de conhecimento dos estudos da linguagem. Essa visão ampla, interdisciplinar e holística, né? E fico feliz que também tenha lá o Francisco Sotero dos Reis, no século XIX, um exemplo de um intelectual que optou pela
visão para essa corrente dessa tradição clássico-humanística sobre essa abordagem ampla da literatura e da necessidade de ter esse conhecimento em várias áreas do conhecimento. Então é isso aí, até o próximo vídeo.